Sim, já. Boa noite, amigos. É com muito prazer e muita alegria que nos encontramos hoje. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor por todos nós, esteja conosco nessa noite, para que possamos ter um estudo agradável, reflexivo e de bom grado para todos. Bem, o nosso assunto de hoje é amizade. E eu gostaria de, antes da gente começar no assunto propriamente dito, que a gente pudesse fazer uma prece. E aí eu sugiro que a gente abra o nosso estudo com o Pai Nosso. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por ter nos dado essa oração tão fabulosa, tão compacta e tão significativa para todos nós. Então vamos lá. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não só na terra, mas em todo o universo. Que tu estejas conosco, Pai, agora e sempre. E que não nos deixe, Senhor, em momento algum, nesse momento tão difícil que a gente passa, cairmos nas nossas tentações. Ajuda-nos, Senhor, através de teu Filho, nosso irmão Jesus, e de nossos mentores, para que sejamos fortes e corajosos. Que assim seja, graças a Deus. Bem, vocês viram que eu mudei um pouquinho, né? Não sei o que aconteceu na hora, foi saindo outras palavras. Eu acho que de repente até uma intuição, mas valeu. Bem, o nosso tema de hoje é amizade. E eu gostaria de começar com uma expressão que é muito conhecida, é uma expressão popular, de um poeta que andou pintando os muros da cidade há muito tempo. E ele se dizia o poeta da gentileza. E eu quero começar hoje o nosso estudo com essa fala: gentileza gera gentileza. Porque na questão da amizade é muito importante que a gente seja sempre gentil. Mas eu trouxe também uma fala de Joana, que está nesse livro aqui, ó, Celeiro de Bênçãos. E ela diz assim: a pedra burilada muda de feição. Então toda amizade burilada, seja a nossa para com o outro, seja o outro para conosco mesmo, quando vai se burilando, se aperfeiçoa e se aformoseia. Então é muito importante que a gente grave isso. Gentileza gera gentileza. Bem, então vamos lá. Mas o que é mesmo amizade? E aí a gente foi buscar Emmanuel, no Consolador. Não sei se todos conhecem esse livro, é uma pérola. Vale a pena, quem não conhece, conhecer. Na pergunta, é um livro de perguntas e respostas, um livro muito interessante. Eu acredito até que Emmanuel quis nos auxiliar, porque muitos assuntos aqui há um desdobramento do Livro dos Espíritos. Então eu acredito que Emmanuel quis nos auxiliar nesse quesito. No capítulo Afeição, pergunta 174, há uma pergunta sobre amizade. E a pergunta é assim: poderemos obter uma definição da amizade? Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei encantada com a fala de Emmanuel. E sempre quando eu tenho um cartãozinho para algum amigo, aniversário, que eu posso escrever alguma coisa sobre amizade, eu coloco essa fala, porque é muito bela. Ele diz assim: a amizade sincera é bem um oásis de repouso para o caminhoneiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Imagina a nossa amizade ser um oásis na vida de alguém. Gente, isso é muito fabuloso, né? E ele continua: a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. E mais embaixo ele diz assim: sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter um coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Bonito, né? Tem mais coisa, mas a gente selecionou assim algumas pequenas frases para a gente refletir um pouquinho já com essa primeira fala. Amizade. Imagina eu ser um oásis. Mas aí ele diz que essa amizade é a amizade sincera. E a amizade sincera, ela vai passar pelo coração. Tem sentimento.
A gente sempre, em relação ao amigo, quer que o amigo esteja bem. E nesses momentos, me desculpem falar, a gente vai fazer uma ponte sempre com o momento que a gente está vivendo, porque é muito importante que a gente relacione as falas do Consolador com o momento que nós estamos vivendo. Eu tenho uma amiga que ela sempre diz assim, mas você leva tudo para o espiritismo. Ela não é espírita. É uma religiosa, mas não é espírita. Aí ela sempre implica um pouquinho comigo. E eu digo para ela, mas se eu não colocar Jesus na minha vida, eu vou colocar ele aonde? Aí ela fica assim, que ela é cristã, evangélica, então tem essa nuance, as pessoas sempre separam, Jesus está lá e eu estou aqui. E há 2 semanas atrás eu escutei na Rádio Rio de Janeiro uma fala da companheira Miranda, Maria Miranda, e ela falou uma coisa interessante. Ela disse assim, as pessoas vão à igreja, mas não levam a igreja para casa. E eu fiquei refletindo sobre essa fala, que é muito interessante, porque muitas das vezes a gente está na casa espírita, estuda, aprende, mas na hora do sufoco a gente esquece, e aí a gente se desespera, a gente entra em conflito. E aí quando o Emmanuel fala dessa amizade que deve permear todos os contextos, porque quando Joana, no livro SOS Família, ela vai falar da família, ela diz que o casal, o primeiro sentimento que deve reger esse casal é o da amizade. Porque quando acaba tudo, e acaba, né? A libido, o tempo vai corroendo um pouco aquele amor do início, das estrelas, né? O que fica? A amizade. Quando estão bem velhinhos, a amizade é que vai prevalecer. Então, se eu não consigo ter amizade pelo meu companheiro, pelo amigo da casa, que quando me pisa no pé eu fico chateado, como será então? Então, pegando as falas de Emmanuel, essa amizade é o fator primordial da nossa vida. Ser amigo e ter amigos. Ter amigos não é tão importante não, porque nem sempre a gente vai agradar a todos. O mais importante é que a gente seja amigo, independente da circunstância. E aí o finalzinho ele diz, né? Quem ama, ter amizade é ter um coração que ama e esclarece. Então a amizade não é aquela que passa a mão em tudo, que diz amém para tudo, que diz sempre sim, não, também vai dizer não. O amigo é aquele que sabe dizer sim na hora certa e dizer não na hora certa. Bem, mas vamos continuar caminhando porque a gente tem mais coisas sobre amizade. E eu separei aqui, vou virar aqui a minha colinha, eu gostaria de falar dessa amizade atrelando a Jesus, já que Emmanuel diz que Jesus é o amigo da humanidade. Então, como seria essa amizade com Cristo? Ser amigo se utilizando dos ensinamentos de Jesus. Como seria isso? E aí a gente foi pesquisar nesse livro aqui, que é muito bom, Sendas Luminosas. É um livro de mensagens, que são mensagens que Divaldo traz para a gente do mundo inteiro. Essa mensagem foi trazida por Joana em Viena, na Áustria, em 1997. E olha, a gente vai ver como ela está atual. Então, Joana diz assim, o mundo e Jesus é o título da amizade, do texto. Nós não vamos ler o texto todo, tiramos algumas frases, porque justamente o nosso objetivo é atrelar a amizade ao comportamento com Jesus. Então, como seria a minha amizade, já que eu conheço Jesus? Como eu faria isso conhecendo os ensinos de Jesus e me utilizando deles para ser aquele amigo fiel, leal que Emmanuel fala? Então, ela diz assim, na atual conjuntura humana, a opção por Jesus constitui um desafio de grande porte. E é um desafio. Porque estar com Jesus fielmente, como ele mesmo disse, é renúncia. E aquele amigo verdadeiro, leal, que não renuncia, não conseguirá ser um bom amigo. Porque vai ter uma hora que aquele amigo, o nosso companheiro, seja ele qual for, do trabalho, da casa espírita, da nossa casa, um parente, às vezes um primo, uma prima, às vezes até um irmão, vai pisar no nosso pé. E aí a gente vai esquecer que é amigo e vai partir para a luta. Nós estamos vivendo agora, no contexto do mundo, os diálogos de ódio. No outro dia eu estava ouvindo sobre isso na televisão e fiquei assim muito pensativa e muito triste. Como as pessoas podem criar diálogos de ódio. Eu até recebi um vídeo
pelo Zap, esses vídeos que a gente recebe, falando sobre isso. E é muito triste, porque eu sou o que eu trago por dentro. Se eu trago por dentro ódio, eu não serei um bom amigo. E nem tampouco isso me fará bem. Então, quando Joana diz que a opção por Jesus é um desafio, é porque a todo momento a gente vai ter que estar renunciando. O tempo todo. E aí, olha só, eu escrevi uma coisa aqui pra gente refletir. Eu botei assim. Por quê? Por que Joana disse isso, né? Então eu botei assim. Porque estar com Jesus é abdicar das situações mundanas. E por que será? Aí, é ela que vai responder pra gente, tá? Que eu boto a pergunta e ela que responde. Ela diz assim, ó. O mundo e Jesus. Olha o que ela vai dizer. São duas opções diante do ser humano. O primeiro, que é o mundo, agrada, é devorador, envolve e passa rápido. A sua existência é irreal, embora necessária para o desenvolvimento e a evolução do espírito. Então, Joana não descarta o mundo, mas ela diz que a gente tem que estar atento, porque é irreal, passa rápido, é envolvente, é devorador e o mais perigoso, agrada, seduz. Mas aí ela diz assim, o segundo, que é Jesus, transforma para melhor. Mantém a vida, suaviza e permanece. A sua proposta é libertadora, engrandece e aprimora para sempre. Aí a gente tem que fazer uma ponderação, né? Colocar na balança o mundo e Jesus, porque a todo momento eu vou precisar abdicar, eu vou precisar escolher. E quando o companheiro, seja ele quem for, pisa no meu pé, eu vou ter que dizer, bem, agora eu tenho duas opções, ou eu escolho o mundo e aí eu vou brigar, eu vou buscar o meu direito, eu vou gritar, ou eu escolho Jesus, olho para o companheiro e penso assim, se fosse o contrário, como eu gostaria que o companheiro agisse comigo? Eu gostaria que ele me tratasse bem. Isso até tem uma fala, né? No livro Jesus no Lar, Tiago questiona Jesus. E Jesus pergunta a ele, Tiago, como você vê a felicidade? Aí ele começa a tecer vários comentários, dizendo que a felicidade seria uma maravilha se todo mundo tratasse ele muito bem, maravilhosamente bem, inclusive quando ele errasse. Aí Jesus diz para ele, então meu filho, vai e faça o mesmo aos outros. Então nós precisamos entender isso. No momento que alguém nos faz alguma situação que a gente não gosta, que a gente não quer, que não nos agradou, e muitas das vezes, vamos abrir um parênteses, né? Muitas das vezes não nos agradou, mas é a verdade, é a pura verdade, eu tenho que avaliar. E aí quem fala isso pra gente é Camilo, através de Raul. Ele diz assim pro Raul, Raul, você fica sempre atento, porque quando alguém lhe fizer algum distrato, você avalie se esse distrato não é verdadeiro. Se for verdadeiro, se emende, se corrija. Se não for verdadeiro, deixa pra lá e vai embora. Porque o outro é que é o equivocado. Então é isso que a gente tem que fazer. E aí quando Joana nos diz aqui que a gente tem opções e que a gente tem que abdicar e é um grande desafio, nesse sentido. É muito difícil a gente deixar pra lá e ir embora. A gente gosta de brigar, a gente gosta de dar o troco, né? Como é que eu vou levar desaforo para casa? E aí entra todo um contexto e a gente se perde. E aí, nesse mundo que a gente está vivendo agora, de internet, que você vai lá e deleta, e briga, e xinga, e fala, e é uma confusão danada, a gente perde a grande oportunidade de ficar calado, de se manter em paz, de não levar o desaforo a uma situação escandalosa, porque está lá no Evangelho. Os escândalos, eles vão acontecer, a briga, o tumulto, o ficar de mal, o não falar mais, mas ai da mão que o provoque. E aí toda vez que eu leio essa página, eu lembro de uma passagem do Sermão do Monte, onde Jesus diz que só os mansos ficarão na terra, e eu quero ficar na terra. Então a gente tem que trabalhar a mansuetude. Mas ela continua, ela diz assim, o mundo é o meio, Jesus é a meta. Então, se Jesus é a minha meta, é o meu objetivo, o mundo é só a ponte. Eu não posso me preocupar com a ponte. Eu tenho que me preocupar com a caminhada para chegar no objetivo. A ponte, o mundo, é só o percurso. É o instrumento que eu preciso. Então, eu tenho que estar muito consciente disso. Por isso é muito importante a gente estar atento. Colocando sempre Jesus em tudo que a gente faça. Tudo.
E ela continua aqui, ó. A verdadeira sabedoria consiste em eleger o Cristo e melhorar a sociedade mundana, trabalhando os seus valores e santificando-os, de forma que o processo existencial se faça enriquecedor e infinito. Então, essa última fala de Joana, que a gente selecionou, eu acho que eu não selecionei mais nada não. O texto é grande, a gente tirou só 5 frases. Essa frase, e aí ela começa dizendo assim, a verdadeira sabedoria. Então, nós precisamos estarmos atentos, precisamos nos utilizar dessa sapiência que já temos, porque nós não somos trabalhadores da primeira hora, está lá no Evangelho. Somos trabalhadores da última hora. Os espíritas são aqueles que já passaram por tantas situações, que estiveram lá junto com os judeus, e nós éramos os judeus, que estivemos lá no momento em que Roma elegeu o cristianismo como sua religião oficial e a gente se tornou cristão. Estivemos na Idade Média, na Idade Medieval, na Idade Moderna. Até hoje a gente está caminhando, estudando Jesus, lendo Jesus, aprendendo com Jesus. Então, essa sabedoria tem que fazer com que a gente eleja Jesus. Nós não podemos mais, nesse momento, que é o momento da transição e que já está no finalzinho, nós estamos no finalzinho, temos que ter muito cuidado. Uma vez eu escutei uma fala do Divaldo, numa palestra, achei interessante, que ele diz assim, numa caminhada de 1000 passos, no passo 999 a gente pode tropeçar e cair. Então a gente tem que estar atento. Então, em todos os momentos de nossa vida, como ela diz aqui, eleger o Cristo vai melhorar a sociedade mundana. Quando eu ajo de forma correta, não importa, alguém pode estar pensando assim, mas eu vou agir de forma correta, o outro vai agir de forma errada. Isso não é importante. O importante é como eu ajo. Porque sou eu que conheço Cristo. Mas o outro pode conhecer? Pode, mas de repente ele não conhece tão bem quanto eu. Então eu tenho que estar atento. E ela continua aqui, ó, trabalhando pelos valores, santificando o processo existencial. Qual o tipo de rumo que nós estamos dando para a nossa existência? É importante pensar nisso. Porque vai chegar um momento em que a gente vai estar cara a cara conosco mesmo. Se eu não me engano, se não me falha a memória, no livro, eu acho que é o Amor Imbatível Amor, que a gente andou lendo esses últimos dias, eu encontrei uma fala de Joana muito interessante, ela dizendo que chegará o momento em que você vai estar frente a frente com a pessoa que você é. É mais ou menos isso que ela quis dizer, talvez com outras palavras. E se você não tiver amor por você, como será? Então é muito importante que a gente eleja, como ela coloca aqui, né? Eleger Jesus, fazer a opção, é um desafio? É um desafio. O Cristo falou, muito antes de Joana, ele disse pra gente, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então a gente precisa renunciar, pegar a cruz, que é nossa, e seguir. E aí, não nos esqueçamos dessa frase de Joana, o mundo é o meio, Jesus é a meta, sempre. Mas, continuando a dar uma olhada aqui na minha colinha, né? Eu coloquei aqui uma frase, uma pergunta, pra gente esquentar nossa reflexão. Aí alguém pode perguntar assim, Cleide, mas quando o relacionamento com o próximo é conflituoso demais? Há pouco Jesus estava escutando uma palestrante na rádio falando da convivência. Não foi palestra não, foi ouvindo você, uma sexta-feira, já tem uns 2 meses isso. Quem falou isso foi Maria Emília Tourinho, a psiquiatra. Eles têm um programa em sextas-feiras, ouvindo você, eu estou sempre ouvindo esse programa. E a situação era como lidar com certas patologias em casa. Então ela falava daquela pessoa que tem um transtorno de personalidade, transtorno do humor, que hoje está feliz, amanhã está triste, de manhã está alegre, de tarde está com mau humor, de noite está azedo, e aí a gente, como lidar com isso? Então eu botei aqui, mas se o relacionamento for muito conflituoso, como é que eu faço? E aí eu boto a pergunta e procuro o professor que vai nos ajudar a dar a resposta. Quem vai nos ajudar de novo é a Joana, nesse livrinho aqui, ó. Esse livrinho é uma pérola, tá? Não faz parte
da série psicológica não, mas é um livro muito bom, Diretrizes para o Êxito. E lá no item, capítulo 24, relacionamentos conflituosos, Joana vai dizer pra gente assim, olha o que ela começa falando. Entre os grandes desafios sociais, destaca-se os dos relacionamentos entre os indivíduos. Então, ela vai colocar que entre os desafios da sociedade, o se relacionar com o outro é um grande desafio. Então, a gente já sabe que para eu me relacionar com alguém, seja ele quem for, já é um desafio. Mas tem um desafio que Joana não colocou aqui, eu vou ressaltar. Se relacionar consigo próprio também é complicado. E essa pandemia, todo mundo viu isso, né? Ficar sozinho consigo mesmo. Tem gente que diz pra mim assim, eu tenho medo de ficar em casa sozinha comigo mesmo. Para ficar em casa sozinha foi um desafio. Foi muito ruim não poder sair de casa. Aí a gente descobre, né? Que como é difícil olhar para si, estar consigo. Mas tem uma fala de Joana, que não é desse livro, eu acho que é do Vida, Desafios e Soluções, que ela diz, né? Vai chegar um momento que a gente vai estar consigo mesmo. E como será? Né? Então ela continua, essencial para uma existência harmônica, a maneira de conviver com o próximo. E aí a gente vai abrir um parênteses para a gente refletir, como é que eu estou convivendo com o meu próximo? Então, vamos pensar na fala de Joana no livro Sendas Luminosas, quando ela diz pra gente que nós temos que estar atento em relacionar Jesus no nosso dia a dia. Porque aí a gente vai entender assim, o mundo é o meio, Jesus é a meta. Então, se o mundo é o meio, tudo que está no mundo é ponte. Então, o outro, o próximo, é minha ponte para chegar a Jesus. E se eu quero chegar a Jesus, eu preciso estar com o outro. É como se o outro fosse meu cartão de visita. Porque é o outro que diz de nós. Não é? Então, eu preciso aprender a lidar com as pessoas. Eu preciso aprender a entender isso. Eu preciso aprender a compreender o outro. E aí a gente foi buscar nesse livro aqui, que é uma pérola também. Os livros são todos pérolas para mim, tá? Tem uma fala aqui do irmão José que é muito boa, muito boa. Ele diz assim, basta que saibas. Ele vai falar da felicidade. Então ele diz assim, é tão fácil ser feliz, basta que saibas viver. Basta que saibas compreender, basta que não te escandalizes, que veja tudo com naturalidade, que te contentes com o que tens e com o que és. Vamos parar aqui. Eu preciso ver o outro com naturalidade. Ai, Cleide, mas eu tenho uma pessoa em casa que é irritante. Aí a gente começa a olhar para a pessoa, porque uma pessoa que é irritante, ela por si só já está mal com ela mesma. Porque além dela conseguir irritar alguém, ela se irrita também. Agora, eu só vou receber a irritação dela se eu também não estiver bem. Porque se eu estou de bem com a vida, eu vou levar aquilo na brincadeira. Eu vou colocar uma pitada de humor naquela situação. Então eu preciso avaliar como eu estou. Basta que saibas viver. Basta que saibas olhar o outro com naturalidade. E muitas das vezes a gente vai ter que prestar atenção e ver assim, mas fulano é assim. Eu trabalhei numa empresa e tinha uma colega que era muito difícil. Todo mundo reclamava dela. E eu razoavelmente me dava bem com ela. E as pessoas ficavam um pouco intrigadas. Ah, você? E essa pessoa acabou sendo até uma pessoa que estava acima de mim. Porque no local onde eu trabalhava tinha os chefes. Então, era uma pessoa que comandava. E eu razoavelmente eu me dava bem com ela. E aí depois eu percebi que eu era a única pessoa no grupo que não tinha assim, eu não levava muito a sério as coisas que ela falava. E um dia ela falou uma coisa pra mim que me chamou muita atenção. E aí eu falei, tá vendo como a gente tem que ter cuidado? Ela disse pra mim assim, Cleide, hoje eu tô tão mal, sabe como eu tô me sentindo? Aí eu falei, fala, como você tá se sentindo? Ela, eu me sinto como se fosse uma panela de pressão, parece que a qualquer momento eu vou explodir. Aí eu fiquei pensando assim, graças a Deus que eu não sou uma panela de pressão e nem me sinto assim. Então a gente começa a entender o outro. E aí a gente começa a ver que o outro não está fazendo aquilo pessoal. Não é pessoal, não é para mim. Porque o nosso grande erro nesses relacionamentos conflituosos, que a Joana vai colocar aqui,
é a gente sempre levar pro pessoal. Fulano olhou, falou de mim, fulano olhou de cara torta, é pra mim. Não, às vezes o fulano tá olhando de cara torta porque ele tá com dor de barriga. E a gente tem que entender isso. Então Joana diz assim, ó, a forma gentil de comunicar-se propicia um agradável clima de alegria e de bem-estar, tornando-se cada vez mais aprazível, a fim de que o êxito se instale nos empreendimentos encetados. Então, se eu estou chegando num local de trabalho, vamos pegar o trabalho, né? Estou chegando no local de trabalho e tem lá uma pessoa que já está azeda. Se eu chego sorridente, feliz, alegre, eu contagio. É o que a Joana está colocando aqui. E aí ela coloca a forma gentil de se comunicar, a gentileza. Seja gentil, porque você vai conquistar o outro. Não tem aquele ditado, velho ditado que diz, né? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai vencer o outro pelo cansaço, com a sua gentileza, com a sua afabilidade, com a sua doçura. E vai conquistar ficarmos aqui na terra, né? Porque só o manso que vai herdar a terra. O outro talvez nem fique, porque está azedo, vai embora para depois voltar, depois que ele se adocicar. Então vamos pensar assim, porque o caminho é esse. Não existe outro caminho não, meus amigos. Infelizmente, sinto muito em dizer a vocês, não existe outro caminho. O caminho é a gente mudar. Eu é que preciso mudar, para que eu seja feliz. Se o outro não está bem com ele mesmo, parece uma panela de pressão, como a minha colega falou, problema dela. A gente até tenta ajudar, se ela permitir, mas eu é que não posso virar uma panela de pressão e explodir também. Senão eu que perco, né? E a Joana, a gente pegou aqui mais uma fala dela, tem mais duas falas dela que eu achei interessante, que ela diz assim, ó. Essa pessoa difícil de convivência é sempre orgulhosa, acreditando possuir os meios próprios para impor a sua vontade até o momento que defronta outros do mesmo ou pior quilate. Então é aquela situação, eu me lembro muito de uma fala do Raul Teixeira numa palestra que ele fala, né, tá falando sobre obsessão e ele diz assim, que aí fulano brigou, aí o outro falou assim, ele vai ver, eu sou pior do que ele vai ver quantos paus se faz uma canoa, isso o Raul falando, aí o Raul falou assim, aí a gente mostra que a gente é um pouquinho pior que o companheiro. Então é o que a Joana tá colocando aqui. Que a pessoa tá lá com o seu orgulho, a sua vaidade, o seu azedume, aí me ataca, aí eu ataco pior. Fulano fez isso, eu vou fazer pior. Mas que comportamento é esse? É do Cristo? É do cristão? Será que o comportamento do espírita cristão deve ser esse? Será que Jesus faria isso dessa forma? Será que foi isso que ele ensinou a gente há tanto tempo? Então nós temos que pensar. E aí ela fecha dizendo assim, nesse parágrafo. Embora essa aparência ríspida e agressiva oculta demasiadas aflições internas, que teme sejam descobertas, o que a humilharia, levando à situação deplorável. O valentão sempre está ferido. Imagina um tigre com um espinho na mão. Qualquer um que chegar próximo a ele, que quiser ajudar para tirar o espinho, ele vai avançar e vai morder. Porque ele está ferido. Então a gente tem que se perguntar, eu também estou ferida? Eu também estou azeda? Eu também estou de mau humor? Não, eu não estou. Então, se eu não estou, eu ajo diferente. Se eu não estou ferida, eu olho para o outro e penso, não, fulano está com algum problema. Há pouco tempo a gente participa de um grupo de estudo e a gente percebeu um comportamento muito distante de uma companheira do grupo. E eu fiquei percebendo os comportamentos e eu falei, essa pessoa está com algum problema sério, porque esse comportamento não condiz. São situações que a pessoa vai fazendo que você vê o desequilíbrio. E aí depois, com o tempo, né, a gente foi descobrir que realmente a pessoa está passando por um problema muito sério, até a pessoa acabou saindo do grupo, enfim. E aí a gente vai vendo o quanto é importante a gente estar atento aos sinais. O quanto é importante eu estar atenta ao outro, para que eu possa ser, aí vamos voltar lá para a primeira fala do Emmanuel, ser um oásis. Naquele meio do deserto, eu sou o oásis. Que eu não seja a terra escaldante, que eu seja o oásis, aonde o outro vai poder, de repente, até se abrir, colocar as dores dele.
E se eu puder ajudar, vai ser ótimo. Mas se eu puder emprestar a orelha para ouvir, vai ser muito bom também. Então a gente precisa entender essas coisas, a gente precisa estar de posse dessas coisas para que a gente não se perca. E aí eu vou fechar, já estou caminhando para o finalzinho, eu vou fechar a fala de Joana aqui no finalzinho. Ela diz assim: ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos, sobre a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. Ninguém vai salvar ninguém, a gente tem, no máximo a gente consegue se salvar, e olhe lá. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Então, amemos sempre, mas tenhamos cuidado, nós não vamos conseguir mudar o outro. E pra gente encerrar, eu não poderia encerrar sem Jesus. E aí eu trouxe aqui o diálogo do Boa Nova. Deixa eu ver qual o capítulo, é o livro Boa Nova, capítulo 12, Amor e Renúncia. Já que Joana mandou a gente amar, vamos ver o que Jesus vai mandar a gente fazer. Pedro estava muito chateado com as coisas que haviam acontecido. E aí ele faz uma pergunta a Jesus assim: Jesus, como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando nos retribuam com ingratidão? O que a gente faz, Jesus? Isso Pedro perguntando para Jesus. Vamos ver o que Jesus respondeu. Olha o que Jesus diz. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Dá até vontade de rir, né? Porque Joana mandou a gente amar, Jesus manda a gente amar. E se a gente for buscar Emmanuel, vai mandar amar, e todos vão mandar amar. Porque o amor, como diz aqui, ó, o amor sincero, verdadeiro, não espera recompensa, ele só ama. Por isso que a gente vai ter que amar sempre dentro do nosso limite, para que a gente não venha cobrar. E ele continua assim, ó, a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compensação de um amigo deve ser sempre para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Então, que a gente possa pensar sempre nisso. Mesmo que o outro não me ame, não me respeite, mesmo que o outro não me trate como eu gostaria de ser tratado, porque às vezes é o que a gente quer, né? Que a gente possa pensar sempre assim: Deus me ama, isso me basta. O resto não me interessa. E aí eu vou explorar meu amigo aqui um instantinho, porque vale a pena aqui fechar com gentileza. Nesse livro aqui, a gente selecionou algumas coisas, mas eu vou pegar só duas frases aqui da Joana que eu acho legal a gente fechar com elas. Ela diz assim: gentileza é também expressão de cordialidade e de afeto. Então, se eu não consigo amar ainda, eu posso ser gentil, né? E ela diz assim: um gesto gentil é um passo para modificar não poucas vezes uma inimizade nascente, uma suspeita infundada, uma informação infeliz, uma inspiração negativa, e abrir horizontes novos, a melhor compreensão e o mais amplo descortino. E lá no final ela diz assim, ó: como ninguém tem obrigação de te amar, porque ninguém tem obrigação de me amar, antes te impusestes o dever de a todos amar. Então que a gente leve essas ideias para casa. Ninguém, para casa não, que nós já estamos em casa, né? Ninguém tem o dever de me amar, mas eu, que conheço Jesus, conheço Deus, conheço a doutrina espírita. Aí vocês vão dizer assim: Cleide, mas o outro está lá na casa espírita também, ele também conhece. Será que ele conhece igual a mim? É bom a gente se perguntar isso também, né? Porque às vezes a gente acha que o outro conhece e não conhece nada. Eu que conheço Jesus, eu que tenho que fazer a coisa certa. Se o outro não faz, é problema do outro. E aí eu fecho com a fala de Divaldo. Há pouco tempo ele fez uma live e falou sobre isso, né? Não é importante que o outro seja meu amigo, ou que me ame, ou que me respeite, porque isso é problema dele. Mas é importante que eu seja amigo, que eu ame, que eu respeite. Porque se eu não faço isso, aí é problema meu. Então que a gente possa, nesse momento que estamos todos em nossa casa, que a gente possa refletir sobre essas questões
que a gente possa pedir sempre ajuda a Jesus, que a gente possa dizer a Deus, nosso Pai, muito obrigado por eu estar na minha casa, por eu estar nesse momento refletindo junto com esses benfeitores, por eu estar envolvida em boas vibrações, porque eu tenho certeza que todas essas falas desses companheiros aqui trouxeram para a gente grandes reflexões e muita paz no coração. Então que a gente possa, nessa noite, no momento em que a gente fosse recolher nosso travesseiro, nossa caminha, que a gente lembre daquele que não tem travesseiro, não tem cama, que a gente lembre daquele companheiro que às vezes está meio aborrecido com a gente, brigado, e que no dia seguinte a gente mande lá uma mensagem de zap para aquele companheiro, tentando até uma reconciliação, porque isso vai fazer muito bem para a nossa alma. Talvez não faça tão bem para ele, mas vai fazer para a gente. Que Jesus nos abençoe a todos, traga muita paz aos nossos lares e que se houver alguém que está debilitado, doente, que possa receber energias positivas do Pai. Fiquemos todos com Deus. Muita paz para todos.